Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física, sétima etapa. Hoje, em resistência elétrica, irei fazer a correção de atividade sobre segunda lei de Ohm. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Na segunda lei de Ohm, ele diz o seguinte, a primeira questão. A resistência elétrica de um fio condutor é 200 ohm. Dobra-se esse condutor em dois de tal modo que, com isso, se torna um só condutor elétrico. Em tais condições, determine a nova resistência do condutor dobrado. Então, inicialmente, nós temos aí a resistividade, né? A resistividade que vai ser a mesma, que é o mesmo condutor. E nessa resistividade eu vou ter na realidade a área, né? Vezes a resistência dividido pelo comprimento. Então a área vai ser a mesma, vou chamar de AI, né? A resistência foi dada aqui que é 200. E aí eu tenho o comprimento inicial que é LI. Isso é inicialmente nessa condição. Na segunda condição, a resistência vai ser a mesma, que é o mesmo fio. A área continua sendo a mesma, né? Então a área vai ser a mesma, que é o mesmo fio. Agora ele quer saber qual vai ser a nova resistência, né? Se o comprimento inicial vai ser dobrado. Se vai ser dobrado, nesse caso, vai ser a metade, né? Vai ser dobrado o fio, então vai ser a metade. Então, nesse caso, como a resistividade 1, o 1 vai ser igual ao 2, né? Em relação à resistividade 1 vai ser igual à resistividade 2, né? Então, nesse caso, a resistividade 1 é A1 aí vezes 200 por LI. Aqui eu vou ter AI, a área inicial, né, a resistência, que é o que eu quero, e LI, a metade de LI, porque o fio vai ser dobrado. Então, AI com AI eu corto, né? LI com LI eu corto, aqui vai ficar 1/2. Então, aqui vai ficar 1 vezes R, né? Um R. Aqui fica 1 vezes R, um R. E aqui vai ficar 200 vezes 1/2. 200 vezes 1/2. Então, 200 dividido por 2 dá 100. Então, a resistência aqui vai ser de 100 ohms. Bom, na segunda questão, ele pede para determinar a resistência elétrica de um fio de níquel cromo. Ele quer que determine a resistência. Esse fio tem 2 metros, né? 2 metros de comprimento. A área de secção é 4 vezes 10 a menos 8. Então, a área vai ser 4 vezes 10 a menos 8 metros quadrados. E a resistividade do níquel cromo é 1,5 vezes 10 a menos 6. Então, a resistividade, né, que é o valor de ρ, vai ser 1,5 vezes 10 a menos 6 ohm por metro. Então, com essas condições, nós temos, pela fórmula resistividade vai ser igual a área vezes a resistência dividido por L. Como eu quero, no fato, o valor de R, eu posso colocar isso aqui em função, né? Multiplicando os extremos pelo meio, vai ficar assim. A vezes R vai ser igual a resistividade vezes L. A área está multiplicando, ele passa dividindo. Então, R vai ser igual a resistividade vezes L dividido pela área. Então, a resistência vai ser igual a resistividade, que vai ser 1,5 vezes 10 a menos 6 vezes, nesse caso o comprimento é 2, né? Dividido pela área, que a área é 4 vezes 10 a menos 8. 4 vezes 10 a menos 8. Aqui, 2 vezes 1,5 vai dar 3, né? 3 vezes 10 a menos 6, tá menos 8, passa mais 8. Isso dividido por 2, ou por 4 aqui, né? Então, aqui, 3 dividido por 4, se eu pegar 3 e dividir por 4, dá 0, vezes 4 é 0, sobra 3. É vírgula, da direita um 0, 30, vai dar 7, vezes 4 é 28, para 30 sobra 2. Aí, acrescenta o 0, fica 20, dá 5 vezes 4 é 20, para 20 nada. Aqui vai ficar 0,75 vezes 10 elevado a 8, tira 6, fica 2, né?
Como que 2 positivo vem duas casas por aqui, então vai ficar 75 ohms. Esse é o valor da resistência aí, né? Na terceira diz assim, calcule a resistividade. Então ele pede para calcular a resistividade de um condutor de 12 metros, né? 12 metros de comprimento. A área de secção é 16 milímetros quadrados, que é a mesma coisa, 16 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. E a resistência 60. Então nós temos esse conceito. Então resistividade vai ser igual a área vezes a resistência por L. A área vai ser 16 vezes 10 a menos 6, vezes a resistência, que vai ser 60, dividido por comprimento. O comprimento aqui vai ser 12, né? 12. 60 dividido por 12 dá 5, né? 5. Aí 5 vezes 16, 6 vezes 5, 30, vai 3, né? Aí 5 vezes 1, 5 e 3, 8. 80 vezes 10 a menos 6. Que é a mesma coisa de 8 vezes 10. Aí eu somo mais um aqui, vai diminuir, vai ficar menos 5, né? Nesse caso, ohm por metro. Esse vai ser o valor da resistência. Da resistividade, aliás. Um fio metálico de resistividade 8, aqui tem o valor da resistividade, 8 vezes 10 a menos 8 ohm por metro, tem 100 metros de comprimento. Então, comprimento 100 metros. E a área de secção transversal vai ser de 4 vezes 10 a menos 6. Então, a área é 4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Aí ele quer que você calcule a resistência, né? Então, eu tenho para calcular a resistência. Lá por a fórmula, de novo, observando aqui essa condição aqui, ó, resistência vai ser igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, a resistência vai ser igual a resistividade pelo comprimento dividido pela área. Então, a resistência vai ser igual a resistividade, 8 vezes 10 a menos 8. O comprimento, 100, né? Dividido pela área, que a área é 4 vezes 10 a menos 6. 4 vezes 10 a menos 6. Então, aqui 100 é a mesma coisa de 10 a 2, vai ficar 8 vezes 10 a menos 8 vezes 10 a 2. Dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Então, menos 8 tira 2, fica menos 6. Fica 8 vezes 10 a menos 6, dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Menos 6 com menos 6 aqui vai dar 1. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, vai ficar 2 ohms. Então, fico por aqui. Até a próxima aula.